Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um dia, mais uma noite, mais um tempo na presença do Senhor. Eu quero convidar você a se juntar a nós, a participar conosco desse tempo específico dedicado à busca na oração e também no direcionamento de Deus para as nossas vidas através da sua poderosa palavra. Quero desafiar você a permanecer conosco até o final. Estaremos neste tempo sendo ministrado, recebendo direcionamento de Deus para as nossas vidas. Estamos aí no apagar das luzes deste ano de 2020. Glória a Deus, porque nós chegamos até aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode declarar a sua confiança, o seu louvor, o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor em gratidão por esses dias vividos até aqui. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Eu quero convidar e desafiar você também a abençoar alguns corações, a abençoar algumas vidas, linkando, compartilhando este momento no nome de Jesus, amém? Meu irmão, minha irmã, nós vamos iniciar este momento, esse tempo na presença de Deus, com um tempo de oração. Eu não sei como foi o seu dia, eu sei que nós temos tido a oportunidade de sempre louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero convidar você a agradecer ao Senhor, a ter esse tempo de gratidão, a ter esse tempo de entrega em louvor e adoração ao Senhor também. Amém? Ainda antes de nós adentrarmos a palavra e aquilo que Deus tem ao nosso coração, eu quero convidar você a este momento no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós apresentamos as nossas vidas na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado sobre os nossos corações. Te louvamos por esses dias de propósito na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem preservado, ó Deus, o nosso caminhar, o Senhor tem zelado, o Senhor, Deus, tem nos levantado. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, queremos entregar ao Senhor este momento em gratidão, em louvor. Queremos Te agradecer em especial por esses dias dos quais temos sido ministrados por Ti. Quantas palavras abençoadas temos recebido, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração nesses dias. Pai, sabedores que hoje não será diferente, que o Senhor continuará a ministrar sobre as nossas vidas. Fale ao coração da Tua igreja, fale ao coração do Teu povo. Pai, queremos declarar, confiamos em Ti, o nosso coração está entregue ao Senhor, queremos viver na dependência do Senhor. Oramos, Pai, e a Ti ofertamos este momento em o nome de Jesus. Visita, Senhor, cada coração, cada vida, cada família. Venha ao encontro, ó Deus, de cada um que separou este tempo para Ti. Nós oramos e entregamos este momento diante do Teu altar, em o nome de Jesus, e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus, porque chegamos até aqui. Estamos felizes por este tempo de propósito diante do Senhor. Nós já conseguimos perceber, pelo telefonema, pelas mensagens, aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo nesses dias. Quantos direcionamentos e quantas ações sendo colocadas já em prática nesses dias. Louvamos ao Senhor por isso. Testemunhos que têm chegado ao nosso coração. E com alegria nós compartilhamos este tempo no nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você neste tempo de ministração, na palavra do Senhor. Eu quero chamar você para um tema, e ao olharmos para este tema, eu quero também ir diretamente para o texto do qual nós vamos compartilhar e meditar nesta noite, neste tempo de propósito do qual estamos reunidos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, filhos e filhas do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12. É o último capítulo do livro de Eclesiastes. Está escrito assim:
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois dos aguaceiros, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens, outroras fortes, as tuas pernas, cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Versículo 4. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves e todas as harmonias, filha da música, de te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amoeira. E os gafanhotos te foram um peso, e te perecer o apetite, porque vai à casa eterna, e os pranteadores andem rodeados pela praça. Versículo 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao povo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Somente até aqui, eu acredito que você conheça esse texto. Eu acredito que, quem sabe, os seus olhos já tiveram a oportunidade de passar por esse texto, né? Ou, na verdade, por todo o livro do Eclesiastes. Mas eu quero olhar aqui para esse momento, né, da palavra de Deus, neste tempo, neste ambiente que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, né, mais do que conectados virtualmente, mas também no mesmo propósito, né, no mesmo espírito, no ambiente que eu tenho dito, né, um ambiente espiritual. Eu quero olhar para esse contexto da palavra de Deus, aonde o próprio escritor ele começa a declarar algumas coisas, né, da vida. Começa, na verdade, a finalizar o livro do Eclesiastes falando de algumas coisas da vida. E dentre tantas coisas ele está falando do tempo, daquilo que passa, daquilo que muitas vezes quando a gente olha para trás já acabou, já terminou, né? E como o tempo ele é algo precioso, como o tempo ele precisa ser valorizado, né? Como o tempo é algo que nós temos, né, como graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Temos 24 horas do dia ao nosso dispor. Agora, o que vamos fazer com o tempo do qual nós temos, né, sido agraciado é a grande questão na nossa vida. Mas o relato aqui nos chama a atenção para algumas coisas que acontecem na nossa caminhada. Aqui ele está falando, né, de algumas consequências, de algumas situações, né, que vai chegar ao final da sua trajetória. E como o próprio escritor ele menciona e declara, vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Quando nós olhamos para este findar de ano, quando nós olhamos para esses últimos dias do mês, na verdade estamos aí prestes a acessar um novo ano, que pode ser realmente novo. Amém? Você crê nisso? Então glória a Deus aí. Declare no nome de Jesus, eu terei um ano novo no Senhor. Porque no Senhor, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos declara que em Deus nós faremos proeza. Dá um glória a Deus aí, glorifica o nome do Senhor. Nós cremos que o ano pode ser realmente novo, se ele for em Deus. E eu desejo, eu acredito que este é o teu desejo também, de vivenciar um novo ano em Deus. Mas quando nós olhamos para essa palavra, e aqui eu quero já deixar um tema, né, para a nossa reflexão, e o tema que veio ao meu coração, né, é algo que fala também do tempo.
é algo que fala também dentro desse contexto que nós acabamos de ler. E o tema que veio ao meu coração é: antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Para onde essa expressão nos direciona? Para onde essa expressão te leva, meu irmão e minha irmã? Estamos aí praticamente há algumas horas, né? Não é nem mais dias, é de algumas horas, né? De um novo ano. E eu, olhando a palavra, acredito que você também, passando o seu olhar, os seus olhos pela palavra, né? Vem ao nosso coração, né? Algumas reflexões. E dentre as reflexões, o tema, né, que o Senhor colocou no meu coração é esse: antes que seja tarde demais. E uma exclamação, né, soou aí aos meus ouvidos, ao meu coração, e eu compartilho com você também, né? Não perca mais tempo. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, já perdemos muito tempo. Na realidade, né, uma pergunta que eu deixo para o teu coração, quem sabe aí você poderia, né, responder ela das mais diversas formas, ou quem sabe ter muitas respostas para esta pergunta. Mas a pergunta é: se você pudesse voltar no tempo, né, voltar atrás, o que você faria? Se nós pudéssemos voltar, né, ao passado, ou quem sabe há uma semana atrás, ou há um dia atrás, ou horas atrás, o que você faria? Na verdade, essa pergunta nos abre um leque de opções, um leque de respostas, porque na verdade, tantas coisas nós poderíamos fazer ou não faríamos. Porque quando nós olhamos relatos como este que acabamos de ler, quando nós olhamos a palavra de Deus, né, em muitos contextos falando sobre o tempo, nós começamos a refletir, nós começamos a pensar um pouquinho naquilo que é algo precioso do Senhor a nós: o tempo. O que nós temos feito do tempo que Deus tem acrescentado sobre as nossas vidas. O que nós temos fazendo, né? O que nós estamos fazendo ou realizando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para o tempo de hoje, para o tempo que se chama hoje, né? Mas na verdade a grande questão na nossa vida é que não temos como voltar ao passado, não temos como voltar, né? Quem sabe a algumas horas do dia de hoje. Nós não conseguimos este feito. Não haverá mais possibilidade. Não dá mais para vivermos, né, aquilo que passou alguma semana atrás, alguns dias atrás. O ontem ficou mesmo para trás. Ou as horas. O que temos é o hoje. O que temos é agora. O que temos é este tempo. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, ao olharmos aí para as últimas horas, né, para os últimos dias, o findar do nosso ano, nós podemos também refletir, trazer a retrospectiva de algumas coisas que poderíamos ter realizado, ou quem sabe que nós nem deveríamos ter realizado, que não, né, competia a nós, não tínhamos a competência, mas de alguma forma nós fomos afoitos, de alguma forma nós fomos ansiosos. Mas quantas vezes já ouvimos, ou até mesmo falamos, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse voltar no dia de ontem. Ah, se eu pudesse voltar naquele ano, eu faria tudo diferente. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, né, e resolver isso ou aquilo. Quantas vezes nós já não declaramos isso? Quantas vezes nós já não, né, liberamos essa expressão? Mas a boa notícia, meu irmão, minha irmã, a grande revelação de Deus a nós, pela palavra de Deus, é que Deus é Deus de coisas novas. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? A palavra do Senhor nos declara lá em Apocalipse 21, né, que aquele que está sentado no trono tem o poder de fazer coisas novas. Deus é Senhor de novidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Glorifique aí. Deus é Senhor de novidades. E nele há possibilidade, né, de uma chance. No Senhor nós temos a possibilidade de recomeçarmos, uma possibilidade de avançar em áreas onde até mesmo nós paramos, ou, até digo mais, retrocedemos. Mas quando nós olhamos, né, para
para a nossa vida, quando nós olhamos para alguns contextos, né, da nossa caminhada, muitas vezes nós queremos acessar aquilo que já não dá mais. Mas a grande revelação de Deus ao nosso coração é que nós podemos avançar. Nós podemos em Deus ter a possibilidade, né, de uma nova chance, de um novo recomeço, de darmos novos passos, né? E quem sabe por uma escolha errada, por uma decisão errada, por conta de quem sabe tomarmos direcionamentos errados, e por isso que vem um sentimento, né, de querer consertar, de querer reorganizar. Eu quero dizer para você no nome de Jesus que no Senhor isso é possível. Em Deus isso é possível. A grande questão é que o tempo, né, que nós temos, né, ou o tempo que foi liberado sobre a nossa vida, ele não volta, né? Mas nós temos uma grande oportunidade em Deus de recomeçarmos, de darmos novos passos. Por isso, eu quero compartilhar com você nesta noite exatamente isso. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, nós podemos em Deus, preste atenção nisso, meu irmão, em Deus, né, tomar posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes a gente acha que é impossível, né, termos uma segunda chance. A gente às vezes acha que é impossível sermos perdoados. Pelo contrário, Deus é Senhor que acolhe o nosso quebrantamento. Deus é Senhor que acolhe o nosso coração em arrependimento. Deus é Senhor que acolhe o nosso coração em verdade, em sinceridade. E meu irmão, a vida passa muito rápido. Minha irmã, a vida passa muito rápido. Quando nós olhamos, quem tem filho aí vai entender sobre isso, né? Ou até mesmo quem não tem, é só olhar para as fases da nossa vida. A gente vê que passa rápido, os filhos crescem, né? Às vezes a gente olha para o tempo de casado, né? De casamento, a gente vê que já passou, né, alguns anos, décadas, já atravessamos décadas, então a gente vê que o tempo passa rápido. E a palavra do Senhor nos declara lá em Tiago 4,14, que nós somos como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa, depois vai embora. E o que fica? Mas eu quero olhar aqui para dentro desse contexto que nós estamos compartilhando, antes que seja tarde demais. O que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos, né? O que vai acontecer nos próximos dias? Nós não temos dimensão. Mas eu olhando a história, e você quem sabe, lembrando aí da história também de muitos homens, muitas mulheres, em que a palavra do Senhor nos revela, a Bíblia nos relata, né? Não foi tarde demais. Tiveram uma nova possibilidade, tiveram uma nova chance. Basta nós lembrarmos aí de alguns nomes, de algumas pessoas, como por exemplo Moisés. Moisés, né, passou por uma trajetória na sua vida, né, quando pensou que poderia ser tarde demais, aos 80 anos o Senhor o chama. Então quando nós, né, olhamos para a história de Moisés, nós vamos ver alguém ser levantado aos 80 anos, né, para guiar um povo, para liderar uma multidão do povo do Senhor. Mas não foi tarde para muitos outros, como para Raabe, para Sara, para o cego Bartimeu, para Jacó. Quando nós olhamos a história de Jacó, uma nova possibilidade. Nós precisamos entender, né, que há uma chance no Senhor. Nós precisamos entender que no Senhor tudo é possível. Você crê nisso? Amém? No Senhor tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Mas você, quem sabe, nós já ouvimos também expressões, né? Ah, poderia ter sido diferente. Quem sabe esse ano você já disse isso. Ah, poderia ter sido diferente. Poderia mesmo, meu irmão, minha irmã. Quem sabe ao olharmos para o nosso coração, essa semana poderia ter sido diferente. O dia de hoje poderia ter sido diferente. Ah, poderia ter trilhado um outro caminho. Poderíamos. Mas quem sabe de alguma forma nós fomos errantes pelo caminho. Ah, eu poderia ter aproveitado a vida de outra forma. Interessante que quando a gente chega, né, num final de ano como este, a gente olha para o transcorrer dos dias, a gente olha para o passado e fala assim, poderia ter escolhido de uma forma certa, mas escolhi um caminho errado. Eu poderia ter sido diferente, mas
eu optei pela mesmice, eu continuei na acomodação. Muitos até se frustram diante de situações como essas, né? Ao olhar para os seus dias e ver que não conseguiu romper, não conseguiu avançar. Mas há uma literatura que me chama a atenção. A literatura, um livro que trabalha a perspectiva dos dias, ele tem como título, né, o que você faria se você tivesse 30 dias para viver? Na verdade, o título, né, o tema é 30 dias para viver, que na verdade é o que? Um mês. Ah, meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos só 30 dias para viver, o que nós faríamos? A gente nem pensa nisso. Isso nem passa pela nossa mente. Mas nós precisamos entender que o dia que temos, o momento que temos, é o hoje e o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas, no próximo mês. Mas, ao olharmos para aquilo que a palavra do Senhor tem sido ministrada ao nosso coração, aquilo que a palavra do Senhor tem trazido, né, como um ensino, tem sido como um ensino à nossa vida, nós precisamos ter um discernimento, que nós precisamos, né, ter essa dimensão daquilo que nós temos do hoje. E às vezes a gente pensa assim, ah, se eu tivesse uma oportunidade, ah, se eu pudesse voltar atrás. Não tem como voltar, como eu disse. Não tem como acessarmos lá e tentarmos fazer como nós gostaríamos, porque o ontem já passou. Não tem como resgatarmos alguma coisa que ficou ou que poderíamos ter, né, realizado. Mas o fato, a grande questão é que nós temos uma oportunidade hoje. E a oportunidade é o Senhor que nos dá. A oportunidade é o Senhor que nos direciona, né? A nossa declaração, né, o que deve brotar do nosso coração é: eu não quero me arrepender. Essa é a declaração que deve, né, ser gerada em nossas vidas. Eu não quero me arrepender. Eu não quero, né, ficar lamentando ou frustrado, mas eu quero, no nome de Jesus, né, eu quero romper. Eu não quero ficar, né, arrependido daquilo que eu fiz. Eu não quero ficar arrependido por conta de que eu errei. Não, eu preciso avançar na direção certa. Amém? Mas a palavra de Deus nos instrui a aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. Por isso, né, nós ouvimos essa declaração dos Salmos, né, que está lá, Salmo 90, o versículo 12, onde tem uma declaração: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios, para que nós não venhamos nos arrepender depois, para que possamos avançar na direção certa. E aí, às vezes, nós achamos, né, que não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Entenda, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, que você não é o seu momento. Amém? Às vezes a gente acha que nós somos este tempo que a gente está vivendo. Não, a gente pode até passar por um momento, uma circunstância, algo circunstancial, mas não é isso que nos define. Pelo contrário, o que nos define é aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre nós. Somos como filhos de Deus, como filhas do Senhor. Amém? Você toma posse aí disso para a sua vida. Mas quando nós encontramos, né, muitos relatos na palavra de Deus sobre o tempo, olhando também para esse relato que acabamos de ler aqui, nesse relato na palavra do Senhor sobre a nossa vida, nós encontramos aqui alguém que está fazendo, né, uma avaliação do tempo, uma avaliação dos seus dias, como nós também estamos avaliando os nossos dias. Quem sabe o 2020, diante da pandemia, diante de algumas situações que vivenciamos, né, muitas pessoas colocaram, né, como a cara de muitos problemas particulares à pandemia, mas nós sabemos que, na verdade, muitas coisas internas, no nosso coração, na nossa vida, no trabalho, na família, no casamento, né, no nosso caminhar, vai muito além de pandemia. Às vezes a pandemia só veio revelar algumas coisas do nosso coração, ou daquilo que nós não realizamos, ou daquilo que realizamos de uma forma errada. Mas o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? Porque o tempo é hoje, a hora é agora. Né? Eu preciso, né, quebrar aí algumas barreiras, eu preciso romper alguns limites
E quem sabe, meu irmão, minha irmã, nunca é tarde, né? E às vezes, como eu disse aqui no início, antes que seja tarde demais. É preciso nós, né, olharmos para esses dias e lembrarmos que há uma possibilidade em Deus. Deus nos dá sempre uma chance. Deus tem sempre nos dado, apontado um caminho, um direcionamento. Mas muitas vezes nós estamos esperando algo milagroso, algo extraordinário acontecer, quando na verdade Deus já falou ao nosso coração. Na verdade Deus tem confirmado, né, sobre as nossas vidas. E aí quando nós olhamos para algumas experiências do nosso dia a dia, né, é preciso nós olharmos para o nosso coração e quem sabe entender que é necessário renunciar a algumas coisas, é necessário tirar, quem sabe, o orgulho, a soberba do coração, quem sabe reconhecermos que é necessário liberar perdão, pedir perdão. E quantos relatos nós temos, né, de pais, né, de famílias que perderam seus filhos, né, seja, né, para as drogas, para a prostituição, né, pais que tiveram o distanciamento literal do coração do filho, dos relacionamentos, né? E claro, tem também as escolhas que são feitas, mas quem sabe nós temos tido a oportunidade de aproveitarmos do tempo que Deus tem nos dado, que nós temos feito do tempo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, né? Com os nossos amigos, com a nossa família em primeiro lugar, e quem sabe do nosso tempo até mesmo, né? E sobretudo o nosso tempo com Deus. Há uma estatística aí que, pelo menos até a época em que eu estudava dentro dessa área específica da comunicação, que a estatística aponta que nós usamos a internet, ou ficamos conectados à internet pelo menos 9 horas, né, no dia. Claro que com a pandemia eu julgo que deve ter aumentado ainda mais, né? Por conta de tantas lives que vimos, por conta de tantas coisas que tivemos que, né, tentar encontrar distrações por conta do o distanciamento, o isolamento. Então, com certeza, tivemos tanto tempo conectado, mas quanto tempo também perdemos tempo conectado. E não só conectado, mas perdemos tempo com tantas outras coisas que não vai acrescentar na nossa vida. Pelo contrário, vai nos distanciar daquilo que Deus tem para o nosso caminhar, para as nossas vidas. Mas eu quero olhar aqui, né, para aquilo que a gente tem compartilhado, ou a gente está compartilhando neste tempo, antes que seja tarde demais. Antes, né, que a gente perca a oportunidade dos dias, do tempo, né, que Deus tem acrescentado, de crescermos, de avançarmos. E quantas vezes, né, é por conta disso que nós nos lamentamos. É por conta disso que nós nos frustramos, porque nós tivemos a oportunidade, mas nós não aproveitamos. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite as oportunidades, aproveite o tempo que Deus está liberando sobre o teu coração, sobre a tua vida, né? Aproveite o tempo que Deus tem, né, nos dado de estarmos com Ele. Não só um tempo como esse, de ouvirmos uma ministração, um compartilhar a palavra, né? Mas quantas vezes nós estamos distante daquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. E aí perdemos as oportunidades. Olhando uma literatura sobre liderança de John Maxwell, uma frase que eu guardei de um livro dele, diz exatamente sobre essa questão do tempo e da oportunidade. Quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar para ela. Então nós precisamos aproveitar o tempo, porque às vezes a gente tem um tempo de aproveitar a oportunidade, né, de algo que nós temos como crescimento. E aí quando surge algo, né, em potencial, algo que vai nos abençoar, vai favorecer, vai nos ajudar, a gente não está preparado, porque de alguma forma a gente não aproveitou a oportunidade, não aproveitou o tempo de hoje. Eu louvo a Deus porque muitos testemunhos, já compartilhei isso aqui com você, que nós ouvimos nesses últimos dias, de pessoas que cresceram nessa pandemia, pessoas que se descobriram, que se reinventaram, pessoas que avançaram em muitas frentes,
na vida com Deus, na vida em família, na vida profissional, né? Em muitas áreas. Mas quantas vezes, né, nós temos deixado passar as oportunidades antes que seja tarde demais, né? Às vezes nós temos a oportunidade de crescer na palavra, na oração, e aí depois a gente julga assim, se eu tivesse 5 minutos, se eu tivesse, né, um tempo, e o tempo a gente tem. Se eu tivesse, e aí fica nisso, né? Se eu pudesse, né? E às vezes nós não temos mais a oportunidade. Nesses dias os quais nós perdemos muitas pessoas, e quem sabe você perdeu também, muitas pessoas próximas. Nós olhamos aí quantos artistas, né, quantas pessoas de nome, conhecidas, famosas, né, e até mesmo pessoas de não muito, né, renome, mas os números mostram que não é só números, são vidas que foram perdidas por conta do vírus, por conta, né, da enfermidade, que ceifaram muitas pessoas. Mas quantas pessoas perdemos? Ou quantas vezes perdemos pessoas, né? E a gente fala assim, lá no íntimo do coração, se eu pudesse ter dito isso para fulano, mas não deu tempo. Então, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde demais, hoje pode ser o dia de uma grande mudança. Amanhã eu vou fazer, né? Vou esperar entrar o ano novo, né? Que aí eu dou um jeito de realizar. Não, o tempo é hoje. Quem sabe hoje é a oportunidade de nós gravarmos um áudio, uma mensagem para alguém. Hoje é a oportunidade de nós, né, nos aliançarmos, né, sobre a vida de alguém. Eu não digo até mesmo pessoas de tão distantes, mas pessoas do nosso convívio, que quem sabe estão sozinhas, ou quem sabe está precisando de uma palavra e de uma direção, né, quem sabe do seu coração. Mas haverá dias, meu irmão, minha irmã, em que não haverá mais chance. Haverá dias dos quais nós muitas vezes vamos declarar aquilo que já declaramos no automático. Se eu pudesse, se eu tivesse, eu queria, e não vai ter mais como. Então, não deixe para amanhã, faça hoje. Hoje é o dia. Há um hino, né, do hinário evangélico que diz, né, hoje é o dia, né, amanhã pode ser muito tarde. Então hoje é o dia, né? Dizemos amanhã, semana que vem, mas hoje é o dia. Então, a palavra que eu quero deixar para o teu coração, antes que seja tarde demais, aproveite o tempo. O apóstolo Paulo declara isso também, né? Remir o tempo, aproveitar a oportunidade, né? Porque os dias são maus. Situações tentam nos roubar a preciosidade do tempo. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Aproveite a chance que Deus tem te dado, né? Creia nisso no nome de Jesus. Deus, né, continuará, né, a completar a boa obra sobre as nossas vidas. Eu quero parar por aqui, eu quero orar com você, né? Quero entregar este momento diante do Senhor e eu quero declarar no nome de Jesus, né, que serão dias especiais a partir do dia de hoje. A partir do dia de hoje, no qual nós nos posicionamos, né, a não deixar para amanhã. Mas este é o tempo, este é o dia, né, a hora é agora de nós avançarmos no nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Amém? Vamos orar? Coloque a mão sobre o teu coração, nós já vamos orar encerrando este momento e declarando no nome de Jesus, né, que nós queremos aproveitar os nossos dias. Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, entregamos ao Senhor os nossos passos, sabedores que é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guia a toda a verdade. Por isso, ó Deus, é no nome de Jesus que eu quero apresentar nesta hora cada coração, cada vida, ó Deus, que muitas vezes tem dito, vou deixar para amanhã, ou vou deixar para a semana que vem, quando na verdade o Senhor nos desafia ao dia de hoje, ao tempo que se chama hoje. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha gerar em nós, ó Deus, essa disposição, ó Deus, esse desejo de não deixarmos para o dia de amanhã, mas de avançarmos na direção e no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas.
Ó Deus, tome o nosso coração, nos direciona a fazer aquilo que é para o dia de hoje. Não queremos deixar, ó Deus, que venhamos a nos lamentar, a nos frustrar, antes que seja tarde demais. Eu oro, eu quero abençoar e liberar uma palavra de bênção sobre cada coração, que no íntimo do seu coração decide a romper os limites, a declarar que deseja avançar e a partir do dia de hoje não deixar mais para o amanhã, não deixar para a semana que vem, para o ano que virá. No nome de Jesus, ajuda-nos. Essa é a nossa oração, é a nossa entrega em o nome de Jesus. E para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando. Amanhã nós estamos encerrando, né, os nossos dias de propósito, o nosso tempo de propósito, último dia do ano. E nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos, né, ao Senhor porque chegamos até aqui. Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, amanhã, né, nós fechamos o nosso ciclo. Então, amanhã, às 19h30, estaremos juntos, né, para a glória de Deus, encerrando este tempo de propósito, de palavra, oração, de ministração sobre as nossas vidas, né? Que você tenha uma noite abençoada, um restante de dia abençoado na presença do Senhor. E antes que seja tarde demais, abençoe a vida de alguém. Compartilhe esse link, compartilhe, né, sobre a vida de alguém no nome de Jesus. Abençoe alguns corações. Ligue para alguém, né, que Deus te direciona nesta hora, antes que seja tarde demais. Meu irmão, minha irmã, fique na graça e na paz. Nos encontramos amanhã no nosso último encontro, né, deste ano de 2020, que seja mesmo essas últimas horas, um tempo precioso, aproveitando este tempo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique na graça e na paz, no nome de Jesus.